Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma mulher chamada Emília. Por volta de 1920, na Cracóvia, Polônia, uma época difícil, de extrema miséria, já que viviam a Batalha Fria e que depois insurgiria no Reich. E então aconteceu que essa mulher tinha um filho e a situação era triste. Ela saía para um canto para ver se arrumava comida e o marido saía para o outro para trabalhar, para trazer um sustento também, mas nunca era suficiente, passavam dificuldades, fome, até que de repente ela descobriu que estava grávida de novo e aquilo a perturbou. Meu Deus, o que eu vou fazer? A gente não está dando conta de um, como é que nós vamos dar de comer para outro? Então sugeriram a ela que tirassem a criança que seria melhor porque não teria condições de cuidar. Apesar de ser proibido na Polônia tirar crianças, ela então ficou pensando sobre o assunto porque muitos disseram, a gente dá um jeito se você quiser. Ela pensou uma semana, ela pensou duas, até que numa madrugada ela levantou, acordou o marido e disse, eu não vou tirar a criança, não farei isso com esta criança, nós vamos dar um jeito, se for para passar fome, nós vamos passar fome juntos quatro, se for para ter dificuldades, nós teremos, mas essa criança vai viver. O marido então olhou para ela e disse, tudo bem, mulher, e eu vou fazer isso mesmo. E o marido disse, tudo bem, mulher. Nasceu pequeno e recebeu o nome de Carol. E Carol então cresceu, estudou crescendo com seu crescimento espiritual, pois estudava bastante, entrou nas faculdades católicas, estudou filosofia, estudou política, estudou muito e foi crescendo em tudo que fazia. Entrou então, começou a trabalhar dentro do pontífice, começou a trabalhar e foi crescendo ainda mais. E Carol continuava a sua ascensão. Por volta de 1960, o mundo inteiro estava sofrendo por causa de umas pessoas que começam com a palavra co e termina com nistas. E então os mentes vermelhas queriam dominar o mundo e era situação triste porque a perseguição contra a igreja cristã era imensa, mortes de igrejas destruídas, a situação era trágica, mas Carol decidiu lutar e então entrou de peito aberto erguendo igrejas contra a vontade dos mentes vermelhas, ajudou pessoas, o povo, a população que passava miséria, se infiltrou na política promovendo acordos de paz e o povo então viu uma esperança através daquele homem chamado Carol, o povo que vivia oprimido pelos mente vermelha. E então ele continuou erguendo igrejas, teve parte fundamental na derrubada do muro de Berlim, também participou dessa luta ferrenha até conseguir promover vários acordos de paz. Ele que andava no meio do povo, ele que participava com o povo, andava como um dos cidadãos. Carol foi se tornando cada vez mais influente, até que um dia ele então se tornou o homem que andava na rua e o povo gritava, salve João Paulo II. Um homem que influenciou tantas pessoas, que eu vi muita gente dizendo que ele era a besta, e eu sempre disse, há 20 anos atrás já dizia, besta é a língua de quem fala besteira, não conhece a história do homem, lutou ferrenhamente contra os mente vermelha para erguer igrejas cristãs, lutou pelo povo, ajudou a população e ainda muito idoso, quando já não conseguia nem ficar acordado na missa, terminava ali sempre buscando ficar firme. Foi um homem muito influente e causou muito bem à cidade de Cracóvia, na Polônia e até no mundo com seus acordos de paz. Sim, e aí o que eu quero dizer hoje não é a história do João Paulo II, que se era o nome Karol Józef Wojtyła. Karol Józef Wojtyła, João Paulo II era filho de Emília, uma mulher que apesar das grandes dificuldades decidiu não tirar a criança, decidiu enfrentar o problema, decidiu continuar sem medo do problema que viria amanhã. E olha, eu vou lhe dizer uma coisa, já pensou se ela tivesse tirado o menino? O mundo teria perdido um grande homem. Então eu quero lhe dizer, apesar das suas lutas, das suas dificuldades, não pense em desistir, não pense em esmorecer. Faça como Emília, enfrente o problema, encare o problema de frente, porque o fruto de Emília fez coisas maravilhosas depois.
O fruto da tua coragem vai fazer coisas incríveis. Você vai produzir frutos incríveis se tiver a coragem de Emília. Bom dia.